Salve, salve galera da torcida tricolor, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos ver aqui como foi a entrevista coletiva do Crespo. Rapaziada, a situação do Crespo não tá nada fácil e a situação do São Paulo também não. Vamos acompanhar aí o que disse o técnico do São Paulo. Eu queria primeiro que você fizesse uma análise desse jogo do São Paulo, por que o time teve tanta dificuldade, e você já disse em outras entrevistas coletivas da sua dificuldade em não conseguir ter uma equipe titular, né? Não repetir uma escalação. E hoje você poderia ter repetido o meio de campo, por exemplo, com o Lisieiro, e você preferiu o Igor Gomes. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua escolha. Sí, buenas noches. La escuela de Igor era porque ellos tenían mucha agresividad en el lateral. Entonces, la dinámica de Igor Gómez podría bloquear a ellos y también acreditaba que él podría, a nivel ofensivo, con Pablo, con Rigoni, con Néstor y con Sara, llegar frecuentemente o ataque. Entonces, teníamos a marcación de Mauro Zárate con Luan, entonces bloquear a fase ofensiva de ellos para poder después llegar con mucha gente al área rival. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Crespo, boa noite. A respeito das substituições ao longo da partida, você alterou com o Marquinhos, né? E depois demorou um pouco para mexer novamente no time, com a entrada do próprio Calleri também. Por que tanta demora para mexer na equipe, mesmo com o São Paulo caindo de produção no segundo tempo, Crespo? La primera cosa es, no soy de acuerdo con vos, con la premisa que demoré. Simplemente, infelizmente, vos no pueden venir a los treinos, entonces no pueden ver la condición atlética de Caleri. La información, si le puedo pasar, que él no juega, el último juego que había jugado fue en abril, 5 meses sin jugar, 15 días con a gente, jugó 15 minutos domingo, entonces acredito que 15 minutos está bien, para no arriscar él de ficar lesionado y estar fuera mucho tiempo. Entonces, él no es el salvador de la patria, él no está en condiciones en este momento de jugar titular. Él tiene que tener tiempo, vamos a ver el tiempo que precisamos para que pueda voltar a hacer o que esperamos de él, que esperamos mucho, mas ya la palabra demorar no me encuentra de acuerdo. Después con Marquinhos, que voltó después de 50 días, claramente no puedo esperar que sea o Marquinhos que de 50 días atrás, mas debe comenzar a jugar. Entonces, uno por una cosa, otro por otra cosa, siempre estamos atrás de situaciones físicas complicadas, mas tenemos que tener la paciencia para que estos grandes jugadores puedan voltar físicamente al tope. Felipe Ruiz, TV Globo. Boa noite, Crespo. Queria saber como se desenrolou a situação do Luciano no dia de hoje. Imagino que ele seria titular do time, como foi no domingo. O São Paulo soltou que ele teve uma irritação ocular. Queria saber como é que foi, quando você ficou sabendo disso, quando você soube que não poderia contar com o jogador, a sua escolha pelo Pablo e o quanto que você acha que o Luciano fez falta no jogo de hoje contra o América. Sabemos de la situación de Luciano dentro del vestiario. Ya falé de las situaciones de Marquinhos y de Calleri. Entonces, Pablo es uno que está en forma, que está bien. Entonces, la escolha fue muy fácil. Después, ¿qué faltó? Sí, faltó precisar en los últimos metros, sobre todo en el primer tiempo. El segundo tiempo viró físico o juego perdimos en la precisión. Después con las mudanzas seguramente esperábamos un poco más, mas ya expliqué
o que aconteceu. Solamente trabalhar, ter paciência e esperar que jogadores de este nível, que podem fazer São Paulo melhor, puedan voltar a un nivel que todos conocemos, ¿no? La situación no es fácil, más entendemos la situación y vamos a continuar a trabajar en esta dirección. Eduardo Afonso, canais ESPN e Fox. Crespo, boa noite. Você, há duas respostas atrás, explicou bem as situações do Caleri e do Marquinhos e o porquê das suas opções. Então, em cima daquilo que você respondeu, eu te faço uma pergunta a respeito de dois jogadores. Na semana passada, há uma semana exatamente, você utilizou o Éder e o Benítez num jogo muito decisivo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Pelas condições físicas do Caleri e do próprio Marquinhos que você explicou, o Éder hoje não seria uma melhor opção? E por que o Benítez não foi aproveitado, com o São Paulo tendo tanta dificuldade para encontrar espaços na defesa do América? Eu falei da situação, não somente a escalação se faz solamente em também questões físicas, existe a bola parada, existe defensiva, ofensiva, e seguramente o fato que Paulo esté en el campo puede dar soluciones ofensivas y defensivas. La altura, en este caso, de Benítez o de Der no ayudan en ese impacto, más a idea de jugar con Sara, Néstor, Igor Gómez, Rigón y Pablo, acreditaba que fuese suficiente como para ser ofensivos y poder ganar un juego. Evidentemente no aconteció y como siempre acontece en las colectivas, cuando el equipo no gana, que está fuera o mejor jugador del juego. Última pergunta para o Crespo será do repórter Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Boa noite, Crespo. Eu queria uma avaliação um pouco mais extensa tua, não só sobre o jogo de hoje, porque a gente vê em algumas coletivas que você demonstra um certo descontentamento com o desempenho do time em alguns jogos. O São Paulo não tem jogado bem, por quê, na tua visão? Sí, tal vez porque no tenemos un elenco para afrontar 3 competiciones como afrontamos hasta hoy, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Libertadores. Sabemos esto, en este momento estamos jugando solamente una competición, entonces acreditamos que vamos a mejorar. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Hernan Crespo. Na sequência, quem vai falar com os jornalistas é o meio-campista Rodrigo Nestor. Rapaziada, vocês ouviram aí, né? A última pergunta foi demais, né? O Crespo acaba de falar aí, não temos elenco para disputar o que foi, né? Aí disputado pelo São Paulo. Ele citou Copa do Brasil, Paulista, Brasileirão e Libertadores, né? Então, as 4 competições aí que o São Paulo entrou para disputar esse ano. O São Paulo ganhou uma competição. É importante ressaltar isso daí. Mas foi extremamente mal nas outras 2 que restavam, que era a Copa do Brasil e Libertadores, e agora está também extremamente mal na última competição que sobrou, né, o Brasileiro. Rapaziada, também o Crespo aí, vocês viram na entrevista, foi perguntado a respeito do jogo do São Paulo, a escalação do São Paulo e as justificativas do Crespo, né? Igor Gomes, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, são jogadores que recompõem a marcação mais do que Benítez e do que Éder, e também esses jogadores, né, estariam ali talvez melhor fisicamente para recompor as laterais por conta do ataque do América. Além disso, também na entrevista ficou bem claro que o Crespo está descontente com o grupo, com o time, e também pode ser que o clube, né, o time, os jogadores também estejam descontentes com o Crespo. Qual que é a verdade? A verdade aí, rapaziada, é recíproca dos dois lados, esse descontentamento, né? E os jogadores não estão aproveitando as oportunidades que estão sendo dadas.
Então, mais uma vez, Crespo aí, vou dar um voto agora para ele, porque ele foi obrigado a escalar alguns jogadores, né? Lembrando que Benítez e Éder, ele disse aí, não tem uma estatura tão boa, então acaba influenciando no sistema de defensivo do São Paulo na bola aérea, e o São Paulo tem sim tomado muitos gols aí desta maneira, né? Tem sofrido desta maneira. E também ele falou da questão que achava suficiente Nestor, Gabriel Sara e Igor Gomes, tanto na parte defensiva como ofensiva. E nós vimos que não foi suficiente, né, a escalação. Esses jogadores não têm o que render no São Paulo. Não tem mais o que render esses jogadores no São Paulo. Não dá para explicar por quê, né, torcida? Nós não estamos lá vendo os treinamentos. Mas esses jogadores foram os mesmos que pararam de render no Campeonato Brasileiro de 2020 e levaram o São Paulo a perder aquele título, o mais ganho de toda a história, né? O São Paulo estava bem, com 7 pontos à frente aí, tinha uma larga vantagem e acabou aí tomando 2 goleadas, né? Contra o Bragantino, depois contra o Inter e acabou perdendo aquele campeonato. Esses jogadores não rendem mais. Tá? Não dá para explicar se o motivo é só físico, se é emocional, o que é. Certo? Então o Crespo já deixou isso claro na coletiva nessa última quarta-feira, aí, né, após o jogo. Já deixou claro, os jogadores não foram suficientes, ele achava uma coisa e acabou sendo outra no jogo, certo? E aí também foi questionado a respeito do Pablo jogar. Tá? Então Éder, Benítez, se esses caras não estão aptos para jogar, se eles não entram em ritmo, então o São Paulo tem que se livrar deles, né? Não dá para ficar pagando salário caro para esses jogadores, certo? Que já tem rodagem, que já não são mais novos, certo? Esses jogadores aí. E os meninos da base, se já não estão rendendo mais no São Paulo, tem que fazer alguma coisa com esses meninos aí, né? Assim como foi com o Boia e já vários outros, né? Lucão, outros que passaram pelo São Paulo e saíram. Se esses jogadores do São Paulo, esses meninos da base, não forem vendidos, então que eles possam servir aí de empréstimo ou como moeda de troca para que o São Paulo seja completo, né, novamente e contrate melhores jogadores para ter um elenco mais forte. Ele disse aí no final agora, né, o São Paulo não tem ou não tinha, né, elenco para disputar de forma plausível as 4 competições aí que o São Paulo disputou e disputa na temporada.